Boa noite, queridos. Estamos aí iniciando a nossa live de hoje. Vai ser com a nutricionista Laís Marques, que vai abordar alguns temas muito importantes. Lembrando você que são 7 noites, hoje é a nossa segunda, e nós vamos continuar intercalando com nutricionistas e chefes de gastronomia. E a Laís já entrou, agora vamos esperar ela entrar na live. Para nós bater um papo bem legal. Agora deu certo, né, Laís? Que bom, fico feliz. Quero dar umas boas-vindas ao pessoal e a você também, Laís, que aceitou esse convite de participar da live. Laís, se apresenta aí para nós, para o povo te conhecer, antes de nós entrar no bate-papo. Tá certo, então eu vou tentar correr porque a gente já passou 20 minutos do esperado, então peço desculpa para aqueles que tiveram que aguardar. Eu me chamo Laís Marques, eu sou nutricionista formada pelo NASP, São Paulo. Atualmente eu estou participando de um grupo de iniciação científica, o Grupo Reis, que é o Grupo Religiosidade e Espiritualidade na Integralidade à Saúde, e eu também sou participante do grupo Não Se Trata de Peso, então eu fico intercalando entre as pesquisas e atendimento online. Muito E muito legal, Laís. obrigada pelo convite, Grazi. Nossa, uma alegria para a gente. Laís, então a gente já pode começar nosso bate-papo? Pode sim. Ah, Laís, eu queria saber como uma alimentação saudável pode auxiliar na vida do indivíduo. Esclarece aí pra gente. Isso daí é uma boa pergunta, porque assim, a alimentação ela faz parte dos 8 remédios naturais. Esses 8 remédios naturais, eles não são tirados da nossa cabeça. São 8 remédios que existem publicações, existem várias pesquisas de comunidades, grupos, que demonstram os benefícios desses 8 remédios naturais. E a alimentação faz parte de um destes remédios. A gente pode entender o seguinte, que uma alimentação equilibrada, ela tem uma relação direta com a saúde física e mental do indivíduo. Então, quando, por exemplo, o indivíduo ele está bem fisicamente, isso por exemplo, você não vê tanta incidência de doenças como diabetes, hipertensão, dislipidemia, doenças cardiovasculares e assim por diante. E eu falo que tem uma ligação direta com o mental, porque nosso intestino é como se fosse o nosso segundo cérebro. Então, quando o nosso intestino não está bem, isso reflete no nosso comportamento. Então, por exemplo, às vezes, quando uma pessoa tem alteração na microbiota intestinal, ela pode estar uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, tendo mais crises de bipolaridade, por exemplo, insônia. Então, existe uma relação direta. Por isso que existem, por exemplo, aquela frase que todo mundo conhece, que a alimentação seja o seu remédio, que o seu remédio seja a sua alimentação, de Hipócrates, né? Então, a alimentação, gente, é vida. Isso aí, Laís, amei a explicação e é bem isso aí, né? O nosso alimento acaba sendo o nosso remédio, né? Mas, Sim. Laís, você tem como dar um pouco mais de detalhes para a gente de como seria uma alimentação saudável? Ah, sim. Eu vou pegar emprestado um termo utilizado bastante pelo Pedro Escudeiro. Ele é considerado o pai da nutrição. E ele, lá em 1937, ele estabeleceu 4 leis para alimentação. Então, é a lei da quantidade, lei da qualidade, lei da harmonia ou lei do equilíbrio e lei da... Fugiu aqui da mente, gente, vou pegar a minha colinha. Lei da adequação, isso, nem precisei da colinha. São leis o seguinte, que é interessante que você preste atenção em todas essas questões para montar a sua alimentação. Então, eu vou explicar cada um deles. A lei da quantidade é você entender o seguinte, eu como indivíduo, eu preciso de uma quantidade certa de alimento para conseguir produzir energia e sobreviver durante o dia. Então, produzir energia como?
Aí nós vamos para a parte dos nutrientes, que existe a proteína, o lipídio, o carboidrato, as vitaminas, minerais, fibra, água e entre outros, né? Então, você ter esses nutrientes durante o dia te dá um suporte para conseguir sobreviver durante o dia. Beleza. Aí a gente vai para a segunda lei, que é a lei da qualidade. Então, não adianta você ter uma quantidade bacana se não tiver uma diversidade no seu prato, porque isso tem que garantir que você esteja bem, né? Então, a gente brinca o seguinte: tem que ser uma alimentação mais colorida e diversificada para fazer sentido e para trazer saúde, né? Aí a gente vai para a lei da harmonia, ou às vezes eu acho mais fácil dizer a lei do equilíbrio, né? Porque os alimentos, eles são divididos em três principais categorias. Então, se alguém estiver anotando aí, vai pegando a caneta e anota essa parte que é importante, gente. Os alimentos, eles são divididos em alimentos reguladores, alimentos construtores e alimentos energéticos. Os alimentos energéticos são os alimentos que têm carboidrato e lipídio, né? Então, a gente, em essência, precisa do carboidrato para produzir energia durante o dia. Beleza. O carboidrato a gente encontra onde? Eu imagino que em cor a gente já sabe, né? Nos cereais, nas massas, né? A gente encontra no arroz, nos tubérculos e assim por diante. Então, são alimentos que você precisa para ter energia. O segundo grupo, que é os reguladores, eles já são as vitaminas, os minerais, a água também entra aí, a fibra, todos eles trabalham, digamos assim, juntos para prevenir as doenças, para cuidar se você tiver em um estado de alguma patologia. Então, você precisa ter esses grupos específicos na sua alimentação, que aí seria o quê? As frutas, as verduras, os legumes, todos esses têm esses nutrientes reguladores. E por último, seria os reconstrutores ou construtores, que seria nada mais, nada menos do que a proteína, né? Que a proteína ela vai te ajudar a crescer o cabelo, fazer a manutenção da sua unha e todas essas questões. Então, a proteína a gente já encontra no leite, nos derivados, nas carnes. Então, resumindo a história, você precisa ter uma alimentação diversificada para conseguir esses três grupos, né? Para montar a sua alimentação durante o dia, abrangendo esses três grupos, tá? E por último, tem a lei da adequação, porque nada adianta se eu souber, por exemplo, que eu preciso de uma quantidade necessária, tá? Mas a adequação já diz o seguinte: olha, sua alimentação vai depender do seu estado físico. Estado físico significa o quê? Que você pode estar uma pessoa hospitalizada, né? Se você está hospitalizada, seu gasto energético vai ser maior. Às vezes você tem por exemplo, uma deficiência, e isso vai ter um gasto energético diferente. E isso depende também da fase de vida, né? A lei da adequação, porque uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, uma gestante, nunca vai ter a mesma necessidade de caloria, a mesma necessidade de nutrientes durante o dia. Então, como é uma alimentação saudável? É uma alimentação que tem a quantidade certa para você, uma qualidade certa para você, uma harmonia certa para você, esteja adequada para a sua faixa etária. É por isso que não faz sentido a pessoa virar e falar assim: olha, me fala quanto de fruta que eu devo comer. Só um exemplo aí. Aí eu viro para você: depende. Depende de todos esses fatores. Então não tem como eu já te dar uma resposta de cara sem avaliar você. Então, basicamente é isso. Basicamente Muito não, ainda bem, tem muita coisa. mas muito bem colocado, Laís. Gostei da maneira que você falou, acho que ficou bem claro. E nós temos algumas perguntas, mas eu vou colocar depois. Aguardem aí um pouquinho, pessoal. E Laís, geralmente, quando a gente está com algum problema de saúde, sempre tem sinais e sintomas. E na alimentação, eu tenho como saber que a minha alimentação não está boa? Tem algum sinal, algum sintoma que me indica que a minha alimentação não está nada boa?
Ah, sim. Existem sim sinais. Quando você vai numa consulta com uma nutricionista, nós precisamos avaliar várias questões no indivíduo. E é por isso que uma consulta dura em torno de 1h30, 2 horas. Não se assustem, mas é necessário esse tempo para você fazer um rastreamento metabólico. Então, a gente vai avaliar se seu peso está adequado para a sua idade, vai avaliar se sua altura está de acordo com a sua idade ou o seu peso, né? A gente vai avaliar a questão da composição corporal, então, a gente pode avaliar através das pregas cutâneas, né? Que seria pegar um aparelho e sair pinçando partes do seu corpo para ver a quantidade de massa gorda, massa magra que você tem e se isso é suficiente para você. Ou a gente pode, por exemplo, usar o aparelho de bioimpedância elétrica, que seria um outro aparelho que a gente faz um exame indolor, né? Nós fazemos um procedimento todo pré-teste para fazer esse exame em você, que aí passa uma corrente elétrica por todo o seu corpo, que aí essa corrente elétrica, ela vai ver quanto de massa magra você tem, massa gorda, a quantidade óssea, de vísceras, a quantidade de água, enfim, vai fazer um rastreamento e, inclusive, ver quantos anos os seus órgãos têm, né? Então, além essas avaliações, nós podemos ver vários sinais e sintomas. Então, eu vou citar só alguns deles, porque não dá conta, é muita coisa. Então, a gente vai avaliar como que tá a sua unha, se a unha tá descamada, se ela tá quebradiça. A gente vai ver o cabelo, se o cabelo tá despigmentado, se o cabelo tá caindo. Vai ver a pele, por exemplo, se ela tá hidratada, se ela tá muito ressecada, cortadinha. A gente vai ver analisar até a questão comportamental, né? Se a pessoa tem alguma tendência a ter algum transtorno alimentar, ou às vezes algum pensamento evitativo de, eu não vou comer aquilo porque eu vou engordar, e às vezes isso cai em um transtorno também. A gente vai ver várias questões. Só que, acho que para finalizar minha fala aqui, eu acho importante pensar o seguinte: nós vamos avaliar essas questões, vamos solicitar exames para ver se você está com alguma deficiência. Se estiver, nós pegamos esses resultados e nós montamos um plano alimentar que tem esses nutrientes mais presentes que você tiver deficiente. E, em último caso, a gente faz a suplementação. Só que é necessário você pensar o seguinte: o indivíduo é um ser, assim, completo e tem várias faculdades. Então, pode ser que, por exemplo, seu cabelo esteja caindo, você não esteja deficiente de nenhuma vitamina, mas pode ser um estresse. Então, é por isso que a gente avalia até a área comportamental para saber se isso não está ligado. Então, existem vários desses sinais mesmo, tá bom? Deu para entender? Olha, muito. E eu acho assim muito importante a gente conversar com um profissional dessa área, né? Conversar com a nutricionista mesmo, porque muitas pessoas, quando querem mudar o estilo de vida, vão assim, vou no site, vou no Google, começa a pegar informações e muitas vezes piora seu estado de saúde, Sim. porque tem algumas deficiências e só passando por uma nutricionista, muitas vezes, ela vai poder detalhar, né? Vai poder observar, auxiliar, montar um cardápio que realmente seja adequado à pessoa, que vá suprir as suas necessidades, né? E que vai ajudar ela a alcançar o objetivo que ela tem, né? Então, muito bem colocado, Laís, achei muito importante você falar dessa forma, colocou a importância da profissão de nós nutricionistas, né? Eu ainda futura, né? No meio aí para ajudar, né? Sim, Bom, sim. Laís, a próxima pergunta que eu tenho aqui, vendo então, a pessoa chegou à conclusão, né? Passou até mesmo com a nutricionista, vai lá, tá se programando agora, vou passar com a nutricionista. Mas eu queria saber assim, é muito difícil, o que eu devo fazer para fazer, como vou me planejar, será que eu vou conseguir seguir esse novo estilo de vida? Você pode orientar a gente, Laís? Posso. Existe um guia bem conhecido pelos profissionais de saúde, mas
a população não conhece, embora seja feito para eles, né? Que se chama o Guia para a População Brasileira. Esse guia você encontra disponível na internet para fazer download. Então, você pode ir lá depois da live, fazer o download para ler esse guia. Dentro desse guia, tem os 10 passos para alimentação saudável. Então, são passos que são importantes para direcionar a uma orientação geral, tá bom? Então, tudo que eu tô passando aqui são orientações gerais. Eu não posso passar uma orientação específica, porque a gente tem um grupo aqui grande, né? Então, cada um é um, né? Antes de falar desses 10 passos, é importante fazer uma caracterização de alguns termos, né? Porque para ficar até mais fácil e também já abrir espaço para lembrar da live da Marineude. A nutricionista Marineude vai estar que dia mesmo? Domingo. Domingo, né? A Marineude vai falar mais aprofundadamente destes termos, tá? Então, eu só vou passar rapidinho, que seria quais? Seriam alimentos in natura ou minimamente processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. Eu preciso caracterizar para fazer sentido quando eu for citar os 10 passos para alimentação saudável. Então, o alimento in natura ou minimamente processado seria aquele alimento que eu vou lá na feira e compro ele, né? Então, vamos supor a maçã, o tomate, a couve, todos esses alimentos que eu pego já daquele pequeno agricultor, ele é um alimento natural, ele foi tirado da natureza daquele jeito. O minimamente processado já seria aquele que, por exemplo, eu pego a mandioca ou eu pego a couve, tiro as partes não comestíveis, né, as folhas que não estão íntegra, e aí eu cozinho. Então, esse processo de cozinhar eu mesma na minha casa, eu já considero um minimamente processado, tá bom? Então, de qualquer forma, in natura ou minimamente processado é o alimento mais íntegro, mais natural possível, né? Conforme ele foi tirado conforme foi tirado da natureza. A gente tem também os processados, que seria o quê? Agora já seria uma parte em que um processo industrial, que eles vão pegar aquele alimento, acrescentar de algum ingrediente culinário, que seja açúcar, o sal, o óleo, o vinagre, enfim, para aumentar a durabilidade dele e tornar ele mais palatível, né? Então, esses tipos de alimentos ajudam, por exemplo, não está na safra de abacaxi, mas lá em Minas a gente quer comer abacaxi, então eu vou deixar esse alimento em uma conserva para ser possível eles comerem abacaxi o ano todo, né? Falar em Minas, eu sou mineira, viu, gente? Por isso que eu já me apresentar, eu sou da comunidade quilombola do Macuco, lá do Vale do Jequitinhonha, então eu já estou me apresentando aqui. Enfim, os alimentos ultraprocessados, que seria o terceiro grupo, seria aquele alimento que industrialmente já passou por vários processamentos, que agora já não se reconhece como natural, né? Então, pra gente, uma dica bem legal para você saber se o alimento é ultraprocessado ou não, é você pegar o rótulo, vamos supor, do suco. Você pega o suco lá no supermercado, você vai olhar o rótulo e tem mais de 5 ingredientes. Tendo mais de 5 ingredientes, certeza que é ultraprocessado, tá bom? Porque um alimento natural, ele não precisa de nenhum ingrediente para ser acrescido a ele. Outra diquinha bacana é você ler a listinha lá de ingrediente e se a sua avó não conhecer os ingredientes que estão lá, é um alimento ultraprocessado, tá? Porque são aqueles ingredientes que são acrescidos, sei lá, acidulante, emulsificante, que a gente nem sabe o que é, então, certeza que é ultraprocessado, tá? Então, para ficar mais prático, exemplo, in natura ou minimamente processado seria um abacaxi, pegado lá da natureza. Um alimento processado seria o abacaxi em calda, certo? Um alimento ultraprocessado já seria o suco de abacaxi em pó. Deu para entender? Deu, Grazi? Ótimo, Laís, ótimo. E eu amei a dica que você deu. Dê o rótulo para sua avó ler. Se ela identificar o que é que está ali, ok. Se não, é porque o alimento já está muito processado, né? É das nossas dicas, mas é claro, existem várias outras questões.
Ok, agora vamos falar dos 10 passos para alimentação saudável. Eu tô com minha colinha aqui. O nosso primeiro Laís, passo. deixa eu só colocar a pergunta que eu acho que você vai conseguir responder junto com os 10 passos. Tá bom. Me perguntaram aqui quais os cuidados de uma alimentação no início da prática esportiva. Qual a melhor forma? Eu acho que os 10 passos se encaixam aí também, por isso que eu já quis colocar para você te ajudar aí. Sim. O bom de você ter uma alimentação, assim, bom não. Eu vou reformular a minha frase. A essência de uma alimentação equilibrada, ela serve para você fazer qualquer coisa, né? Seja, se você tá com alimentação equilibrada, você consegue ter uma gestação mais tranquila, praticar exercício físico por um tempo sem precisar necessariamente de uma suplementação. Então, assim, essas dicas dos 10 passos é uma dica aplicável a todos os grupos. Só que, para um praticante de atividade física, que seja de longa duração, média duração, a gente tem que ter um olhar bem individualizado, tá? Porque, em suma, dependendo do tempo que ele pratica exercício físico, é necessário uma suplementação ou não. Então, a gente tem que ver tudo isso, tá? Tem que ver o estado dele também metabólico, entre outras questões. Mas esses 10 passos, ele se aplica, inclusive, a um praticante de atividade física. Que seria Ótimo. a nossa nosso primeiro passo seria priorizar os alimentos naturais, né? O in natura ou minimamente processado, tá? Porque quanto mais processado ele é industrialmente, mais carregado de açúcares, de gordura, de sal. Quanto mais carregado, mais você bate a sua cota ou até supera a sua cota daquele dia. Você superando a sua cota necessária, você estoca. Se você não pratica nenhuma atividade física, você traz benefícios ou até alguns tipos de doença para você, tá bom? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo seria você reduzir essa questão dos alimentos processados, que seriam esses acrescidos que eu acabei de dizer, de açúcar, enfim, que eles também, embora sejam menos alterados, eles ainda assim compõem em seus ingredientes muitos ingredientes que também são maléficos, são cancerígenos, são alergênicos, enfim, né? Nosso terceiro passo é eliminar, reduzir a quantidade de gordura, açúcar, sal, tá bom? Porque assim, parece uma coisa clichê, mas não é. Quando a gente vai fazer o cálculo da sua dieta, a gente vê o quanto a gente passa da quantidade recomendada para você por causa desses alimentos industrializados, tá? Então eles vêm com a quantidade muito grande que ao paladar você não consegue sentir a quantidade que vem alterada, tá? Então é tentar reduzir ao máximo a quantidade de açúcar, de gordura, de sal. Tá. Depois disso, a gente tem que o nosso quarto passo é tentar diminuir também os ultraprocessados, que já seria aqueles suquinhos em pó. Isso é só um exemplo de ultraprocessado. É claro que a gente pode ver várias outras coisas, os embutidos, enfim, os salgadinhos, refrigerantes, todos esses já parece ser um conhecimento empírico, né? Você sabe que não faz bem, só que a gente continua comendo, né? Então, você fala, eu tô com dificuldade para perder peso. Minha alimentação tá boa, tô comendo fruta, tô comendo verdura, mas você não conta que todos os dias você faz uso de um ultraprocessado, você não conta para nutricionista que você adora comer certa coisa que tem muito açúcar, sabe? E o problema não é comer, gente. Eu quero deixar aqui, o problema não é comer, o problema é não ter moderação, tá bom? Tem que ter moderação, tudo isso. Laís, você falou uma coisa que eu achei perfeito por experiência própria. E você disse assim que a pessoa não conta para nutricionista o detalhe para ela poder ajudar inteiramente. E eu lembro que quando eu estava no Rio Grande do Sul, eu levava a minha mãe na nutricionista. E eu brincava com ela, mãe, eu vou te levar lá para mentir para nutricionista, né? E ela dava risada, porque realmente ela chegava lá, ela não contava para nutricionista o que ela comia. Ela só dizia que não estava perdendo peso.
mas eu sabia, né, o que estava O acontecendo. que E era, né? realmente, né, a gente tem que deixar claro, a nutricionista ela não tem o papel de te julgar pelo que você come ou deixa de comer, ela está ali com o papel de te orientar, de incentivar a ter práticas melhores na alimentação, né, Laís? E eu penso muito isso. Quando o paciente ele tem medo de dizer que, sei lá, pisou na jaca, ou tem medo de dizer o que realmente come, significa que ele não tá tendo aquela entrega total a você, ele não tá com aquela confiança, ele não entendeu que você não tá ali para julgar, você tá ali para ajudar a criar estratégias. Olha, hoje eu adoro chocolate meio amargo, não consigo tirar. O que é que eu faço? Eu preciso tirar, mas eu não consigo. Você precisa contar para mim, para a gente criar estratégias juntos. Olha, você gosta de chocolate? Tá tudo bem ser um quadradinho só hoje? Tá tudo bem? Mês que vem eu te pergunto, você continua gostando desse quadradinho? Tá tudo bem você tirar um dia só? Ou tá tudo bem, em vez do chocolate, você substituir por uma outra coisa? A gente vai fazendo caminhos, mas precisa dele, né? Dele se aberto, dele se abrir com a gente, confiar na gente que a gente não tá fazendo aquilo porque, eu sou a punitiva, né? Não, porque a gente também passa por isso. Não é porque a gente é nutricionista que eu não adoro um chocolate, que eu, né? Não é. Então a gente tem que entender que nós somos seres humanos também, né? E muitas pessoas, né, Laís, lembrando, cada um tem um processo de mudança, né? A gente Sim, muitas vezes exigindo, logo a pessoa desanima e volta assim numa alimentação toda errada, às vezes até pior, né? Então, um passo de sim. cada vez, né? E aí, quando você olha para trás, você foi longe. E é por isso que, assim, eu gosto bastante das pessoas que eu atendo perguntar o seguinte. Já fica uma dica, viu, Grazi? Futura nutricionista. É, Que amém. orgulho. Vai, pode falar, amiga, que eu vou absorver. Eu gosto de perguntar como que a pessoa espera que eu me comporte com ela. Se a pessoa quer que eu fique em cima dela, então mandando mensagens semanais, lembrando das metas dela, ou se ela espera que eu só dê orientação e não fique pegando no pé dela, não fique monitorando durante a semana se está tudo bem. Então, eu entrego isso para o paciente para saber como que ele espera e como que ele se sente mais confortável para a gente trabalhar junto, né? Então, isso dele devolver, olha. Eu não gosto que você fica no meu pé, não. Então, só me dá aqui esse conteúdo que na próxima consulta a gente conversa. E tá tudo bem, a gente já entende o processo dele, que ele é assim e que é mais confortável para ele, né? Então, acho bem legal. Tem Muito mais alguma legal, gostei pergunta da ou dica. posso continuar? Não, é isso. Tem uma de suco detox, mas aí eu já convidei a pessoa para a live de quinta, que eu peguei a perguntinha dela e vou direcionar para o nutricionista Alex, que de suco detox ele vai esclarecer todas as dúvidas. Ah, perfeito. Tá bom. Pode continuar, Laís. Foi no quarto, né? O quinto passo é você comer com regularidade, atenção, em ambiente apropriado e, se possível, com companhia. Por quê? Agora a gente já entra na parte da nutrição também, do comer intuitivo. Às vezes, eu não falo sempre, mas às vezes, não só o que você coloca no prato determina a sua saúde, mas às vezes o que está aqui também vai determinar como vai ser a sua saúde, né? Então, por exemplo, eu posso montar um prato lindo, maravilhoso, equilibrado, colorido, com a minha carne lá tudo certinho, mas eu como rápido, eu não presto atenção nos sinais que o meu corpo está dando de que eu já estou saciada, né? Porque eu estou apressada e eu como rápido, e aí eu como muito mais além do que eu preciso, e até mesmo uma alimentação saudável, ela pode trazer prejuízos dependendo da quantidade. Por isso que a gente fala que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Porque não é Muito porque é bem. saudável, você pode comer deliberadamente, entende? Então a gente precisa trazer ao momento de comer uma atenção plena, o sentar, respirar, deixar o prato aqui na frente,
descansar os garfos, né, entre uma garfada e outra, o garfo, a faca ou a colher entre uma garfada e outra, você prestar atenção na sua mastigação, prestar atenção no seu corpo, porque o nosso corpo ele é inteligente e ele sabe exatamente a hora de parar. Ele sabe quando tá suficiente. E tá tudo bem, tá tudo suficiente na metade do prato e você não querer comer mais. O importante é você cuidar do seu corpo assim, entende? Então é por isso que esse passo ele é tão importante. Laís, Então, posso só acrescentar uma coisa nesse passo que eu também acho muito importante, que você comentou, em comer assim, eu sempre falo assim, comer em paz, sabe? Quando você senta para comer, desfrutar daquele alimento, eu sempre falo, não deixe para resolver problemas na mesa. Meu marido, eu já chamei a atenção algumas vezes dele assim, não me cobre na hora que eu tô comendo. Porque aí você perde a atenção do que você está comendo e você come por impulsividade e você não sente mais o sinal de saciedade. Então, assim, não deixa, assim, principalmente crianças, eu acho que isso é muito comum, os pais chamarem a atenção na hora da alimentação. E eu acho que o momento de comer é um momento de paz. Eu gosto que a professora Salgueiro até comentou que ela disse assim, que a hora do café dela é a hora sagrada. Ela arruma a mesa, literalmente, senta, toma o café dela em paz. E é isso que a gente deveria fazer em cada refeição, né? Aproveitar esse momento que é uma delícia, né? E já aproveitar, quem tem dificuldade nessa questão, já assisti a live do ano passado da Grazi com a Leide, né? De como mesa posta, gente maravilhosa. Eu tava assistindo, nossa, gente, encantador. Ela mostra a montar uma mesa e ela fala, não é só no sábado, né? A preparação do sábado que você precisa montar essa mesa bonitinha. É todos os dias para trazer esse momento do comer, um momento de paz, né? Então não é um momento de mexer no celular, não é um momento de ficar assistindo televisão, é um momento ali. Entendeu? Assim como você tem um momento de trabalhar, de dormir, de praticar exercício físico, é um momento de você também parar e aproveitar esse momento mesmo do ato de comer. Tá? Isso aí, obrigada. Imagina. Nosso sexto passo aqui eu faço um incentivo para os pequenos agricultores, que é comprar em locais que propiciam uma variedade alimentar. Então, aqui, eu sou apaixonada por aproveitar o que está na feira, gente. Então, a gente brinca. Vamos descascar mais e desembalar menos? É muito melhor, né? Então, um pequeno agricultor, que você sabe onde ele plantou, você sabe a questão higiênico-sanitária, sabe que é um produto de qualidade. E o alimento natural, ele é mais perecível mesmo, né? Então, aproveita, investe no pequeno agricultor, porque é aí que está a sua saúde, né? O nosso sétimo passo, gente, eu espero que ninguém saia da live agora, viu? Eu espero. Aqueles que não gostam de cozinhar. Marina, se você estiver aqui, não sai da live, pelo amor de Deus. Ela vai me matar. É você desenvolver habilidades culinárias, né? Aí eu penso o seguinte, é um momento bem delicado. E para aquelas pessoas que não gostam de cozinhar, né? Porque a gente incentiva a cozinhar em casa, então, tô com vontade de comer um lanche. E aí eu te incentivo a fazer em casa, onde você sabe a procedência do óleo que você vai fritar as coisas, sabe da onde tá vindo o alface, se tá bem higienizado, se tá seguro para você, né? Se tá palatível, se tá vai estar comendo, tô vendo ela aqui, ó, falando que se vai estar palatível, se vai estar moderado no tempero também. Então, assim, esse é o essencial, tentar cozinhar em casa. E uma dica que a gente sempre gosta de dar se você não tem tanto tempo para cozinhar durante a semana, planeje um dia da sua semana cozinhar e deixar picado as coisas. Aqui em casa eu gosto de lavar e colocar naquele saco de zíper, sabe? Você coloca naquele
saco de zíper, já deixa cortado, ou já deixa alguma coisa congelado, que aí durante a semana você vai fazendo e você tem uma preparações gostosas, né, e saudáveis para no momento da sua correria. Agora, para aqueles que não querem, não gostam, não querem cozinhar, a gente pode dar uma dica aqui. A Grazi tem bastante curso sobre alimentação saudável, né? Como montar os pratos apetitosos e saudáveis. Então, que tal você investir em um curso assim para sua vizinha, para sua amiga ou para a irmã da igreja que gosta de cozinhar? E aí, em vez de você pegar esse dinheiro e, por exemplo, investir num suco de caixinha, numa bolacha crack, você pega esse mesmo dinheiro e investir na sua vizinha, na sua irmã da igreja para fazer os seus lanches da semana, né? Olha, Então, você trouxe uma ideia maravilhosa, viu? Eu tenho um hábito também, quando voltou às aulas, eu acho que até comentei ontem, eu estava pegando domingo para cozinhar para a semana inteira. Porque daí me facilita a vida, só descongelar e tá pronto. E você falou dos cursos, nós estamos bolando aí um curso de pizza, viu? Para quem gosta de pizza, eu amo. Integrais, vegetarianos estritos e Laís, fica uma delícia, viu? Se você tá afim, torce, porque agora nesse mês de abril vai ter que sair esse curso online, né? Ai, que maravilha, porque tá online, já dá essa chance da gente participar, né? Isso aí, várias pessoas de todos os locais participarem, é um custo muito, para mim é muito baixo, até para quem não está trabalhando é muito baixo o custo, né? Então, enfim, vamos lá, seguindo. Nos próximos passos. O próximo passo. O nosso oitavo passo é planejar o tempo para dar espaço à sua alimentação. Então, por exemplo, olha, durante a semana eu trabalho, eu tenho 15 minutos para lanchar ou para comer. Aí a gente tem que trabalhar o seguinte: dá para você conversar com o seu gestor responsável se tem como separar um tempo a mais para você comer e comer com calma? Dá? Não dá? Então pensa assim, por exemplo, meu marido trabalha 12 horas, então ele faz o café da manhã em casa, né, o de jejum, agora lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, ele já não faz em casa, né? Agora a janta ele já faz em casa. Então, assim, durante o dia não dá para ele comer devagar, não dá para separar um tempo esperado para dar aquele tempo merecido para alimentação. Então, vamos trabalhar o que tem dentro de casa, o de jejum e a janta, né? Às vezes a gente não consegue mudar tudo, mas a gente pode começar por mudando uma coisa, né? E aí você fala, 10 passos para uma alimentação saudável, tá me ensinando, tá falando para eu dar tempo para minha alimentação, faz todo sentido. Não somente tempo, gente, mas eu te digo, quando você presta atenção na sua alimentação, você percebe que existem várias coisas que você não se toca no ato de comer que pode te levar até a comer menos, ou às vezes a escolher melhor. Porque quando eu tenho 15 minutos só, eu tenho a tendência de pegar aquilo que não precisa tirar osso, não precisa desembalar, não me dê trabalho. Então eu sempre vou pelo mais fácil, né? Eu nunca vou querer a verdura que eu preciso pegar lá, cortar, ou aquela carne que tem osso. Vou pelo mais prático. Só que quando você tem mais tempo, você mastiga mais, você dá tempo para mandar o sinal para o seu cérebro para dizer que você está saciado, né? Você percebe até o tamanho do seu prato, porque às vezes até o tamanho do prato influencia. Esses dias eu estava brincando com meu marido, eu tava pondo, eu sempre tenho o costume de colocar comida em um prato, né? Aí eu passei a colocar comida em um outro, muito maior. E aí eu falava, gente, mas é a mesma comida que eu tô pondo, mas eu não tô conseguindo comer, né? E aí eu falei, não, peraí, não é a mesma, porque a borda do prato é desse tamanho. Eu pensava que era a mesma quantidade, mas eu tava pondo muito mais, né? Então você tem que prestar atenção até nesse prato, a forma, a fundura, e você consegue prestar atenção nessas coisas só quando dá tempo para alimentação, tá? Então vamos resumir rápido, que eu acho que daqui a pouco já tá acabando nosso tempo. O nono passo é: se comer fora de casa, aproveita para comer em locais que servem na hora. E esse passo aqui é para você atentar para a questão higiênico-sanitária. Porque uma comida, seja caseira, seja fora de casa,
Passou de 2 horas lá na panela, ela já começa a ter um crescimento bacteriano. Crescimento que você não vai ver, gente, não adianta. Você fala, ai, mas minha vida toda eu dormi com a comida em cima do fogão e ninguém morreu. Não morreu, não, gente. Mas às vezes essas bactérias fazem alteração na sua flora intestinal, que por sua vez altera o seu humor. E aí? Aí você fala, ah, nunca me causou mal. E aí? Né? Então, são passos que Bem, faz todo sentido, né? Então, prefira comer em locais onde servem na hora, né? Que você coloca lá no prato, você sabe que aquilo lá tá quentinho, que aquilo lá foi colocado na hora, então tenha essa segurança alimentar mesmo. E o último passo seja crítico com as informações midiáticas. Porque, por exemplo, eu morro de rir quando eu vou pro supermercado e vejo assim, um leite, fonte de cálcio. Aí eu falo, peraí, mas todo leite não tem cálcio? Aí você entende que a mídia ela tá essencialmente ali para vender o produto. Então ele vai colocar coisas no rótulo que te chame a atenção. E para quem não sabe, vai pensar: "Ah, eu quero esse leite que está escrito que é fonte de cálcio". Entende? Então é importante você pegar essas informações e comparar. Deixa eu comparar com outro leite, a quantidade de cálcio. Ah, tem um alimento que diz que é fonte de magnésio. Deixa eu comparar da outra marca para ver se realmente é isso mesmo. Entende? Então, assim, buscar informações em locais de confiança é a melhor. Com um profissional de saúde capacitado da área, em fontes seguras, em artigos científicos, né, que seja uma publicação segura. Essa que é a orientação-chave. Procure em local certo, não procura orientações que já te passaram há muito tempo, outras pessoas te passaram, né? Sei lá, sua avó, sua bisavó te passou e você nem sabe por que você faz do mesmo jeito, né? Então é bom a gente garantir essas coisas. Eu acho que é isso. Eu falei muito, falei. nossa, mas falou bem claro, Laís. Acho que ficou assim bem objetivo para a gente entender, né? Cada detalhe aí que você nos trouxe. E tem uns comentários bem legais aqui, o povo mandando coraçãozinho, batendo palma. A Gabi diz que já viu em alguns lugares incentivando a colocar a comida em prato menor para comer menos, né? Isso, Interessante, né? isso, exatamente. Você tem mais alguma coisa que você quer colocar para nós, Laís? Olha, eu acho que em suma, falei muito, mas é pensar o seguinte: existem várias coisas que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente pensa em mudança, a gente sempre quer mudar tudo de uma vez. E não é assim. A gente tem que ter calma, escolhendo uma coisa por vez. E quando eu digo uma coisa, essa uma coisa, para ser mudado, pode demorar 6 meses para você começar com uma nova meta, ou pode demorar 2 meses, ou um mês, um ano, né? Então você precisa ter paciência consigo mesmo, porque se você construiu esses hábitos há anos, não é em um mês que você vai mudar, né? E outra coisa interessante é falar o seguinte, que a alimentação, desde o início eu já falei, ela faz parte dos 8 remédios naturais. Então, assim, não é suficiente você ter uma alimentação saudável se você não praticar esses 8 remédios naturais, que seria o quê? Alimentação, ar puro, né? Então, praticar isso de você tomar um ar, respirar direitinho, luz solar, então essa questão da vitamina D, da produção de hormônios da felicidade, descanso, água pura, temperança, confiança em Deus e exercício físico. São remédios, como eu falei, que estão comprovados cientificamente. Inclusive, eu fiz uma postagem, acho que foi semana passada, do nosso grupo, do Grupo Reis, que a gente fez um combo desses 8 remédios e publicamos ano passado os benefícios desse remédio para a população de adolescente, né? Então, não somente adolescente, mas a gente encontra publicação infinita sobre isso. Então, tentar ter um equilíbrio em cada uma dessas coisas para ter uma vida mais leve, tá bom? Muito bem, Laís. Muito obrigada aí. Cada dica foi muito importante.
Lembrar o Demais. pessoal que a live vai ficar salva. Se você lembra de alguém que gostaria de estar aqui, não pôde por algum motivo ou outro, marca ele lá na postagem para ele olhar depois. Já quinta-feira eu já convido, vai estar o nutricionista também, Alex Soares, nós vamos estar falando sobre sucos detox. Se você tem alguma dúvida ainda sobre o mesmo, me manda por mensagem, que aí eu vou mandar para ele esclarecer para você. Laís, eu quero te agradecer muito de coração por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Você é uma pessoa muito doce, muito meiga, foi bem calma para passar a esclarecer essas coisas para a gente. E para mim, como futura nutricionista, se Deus permitir, eu me senti motivada, viu? A valorizar também mais a minha futura profissão. Eu quero te Sim. agradecer muito de coração. Ai, obrigada a você, Grazi, pelo convite. A gente está aqui. Qualquer dúvida, se eu não conseguir esclarecer a dúvida de vocês, ficou alguma coisa confusa, pode mandar mensagem ou para a Grazi ou no meu Instagram, que a gente vai dando um suporte, tá bom? Obrigada. Isso aí. E qual que é o teu Insta, Laís? O É povo que não. L minúsculo, Marques Pini. Pini, que é a abreviação de Pinheiro. Não dava para pôr o nome todo para os Pini, tá bom? L Marques Pini. Então, pessoal que não segue a Laís, se quiser, é, segue ela lá, vai auxiliar também quando precisar, pode ter certeza, marcar uma consulta com ela também. Garanto que vai ser top, já botei aqui o Insta dela, tá bom? Então a gente encerra a nossa live de hoje. Eu quero agradecer a todos que estão aqui interagindo com a gente. Pedir desculpa pelo nosso pequeno atraso, né, Laís? Mas deu tudo certo, graças a Deus. E muito obrigada por você e por todos que estão aqui com a gente. Então a gente encerra. Tchau, pessoal. Tchau, Laís. Tchau. E eu vou salvar a live.